E o nosso estudo hoje é no capítulo 2 do livro de Zacarias, dando continuidade à nossa série de estudos aqui. Se Deus assim nos permitir, vamos estudar o livro todo, mas também não vamos deixar o irmão Aurelino sem participar, né? Que toda participação é importante. E no último estudo, né, nós vimos ali uma exortação ao arrependimento, e nós vimos também a primeira visão que falava dos cavalos, e a segunda visão que falava dos 4 chifres e dos 4 carpinteiros, ou 4 ferreiros, dependendo da tradução de vocês. E teve um capítulo que um versículo que nós lemos, mas nós não discorremos sobre ele, que foi o versículo 16. Nós vamos ler ele de novo aqui. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Então, o cordel é nada mais, nada menos que uma corda que eles usavam para fazer medida. Seria a nossa trena hoje. Então, Jerusalém seria medida. E essa terceira visão do profeta Zacarias aqui, ela vai falar sobre essa medida, a partir do versículo 1. Então agora sim, de fato, vamos entrar no capítulo 2 de Zacarias, e vamos fazer a nossa primeira leitura, versículos 1 e 2. Primeira leitura, vamos lá. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Lembrando do contexto de tudo que nós estudamos, Jerusalém nessa época estava destruída, o templo de Salomão derrubado, o povo cativo na Babilônia, e Deus mandava eles voltarem para lá, para reconstruir a cidade e o templo. Muito bem. E aqui, na visão, assim, ele teve uma visão dos cavalos, em seguida ele teve a visão dos 4 chifres e 4 carpinteiros, e em seguida, de novo, uma terceira visão. E ele olha os olhos, levanta os olhos, e que ele vê um homem, né? Eis um homem que tinha na mão um cordel, que tinha na mão uma corda para medir. E esse homem falou para ele: vou medir Jerusalém para saber qual que é a sua largura, qual que é o seu comprimento. Muito bem. O que isso representa? Medida. A medida, ela representa uma demarcação de alguma coisa, né? Um exemplo, esse templo aqui. Ele tem a medida que ele pode estar aqui dentro desse terreno, que são esses muros aqui, né? Aqui eu acredito que deve ser 10 por 30 o terreno, ou 10 por 35, parece ser muito fundo. 10 por 35, né? Então, esse terreno está delimitado. A gente não pode derrubar esse muro aqui e continuar construindo para lá, nem para trás. Delimitou. Então, esse que vinha medindo era um homem. Um homem. E ele ia medir como? Como as medidas que já estavam dispostas. Jerusalém tinha suas fronteiras. Até, igual quando a gente sai daqui e vai para alguma cidade, ó, limite de município. Santa Cruz, Ourinhos. Você chega e encontra uma placa. Daqui para cá é Santa Cruz, daqui para lá é Ourinhos. Só que esse homem que tira as medidas, são medidas humanas, né? Medidas limitadas, que não representam o caráter limitado e infinito de Deus, né? Um exemplo, ali na porta, quando a gente vai entrar, tem uma placa, e está escrito assim: lotação máxima permitida aqui dentro desse templo, 72 pessoas. É o limite que pode ter aqui. Então, se amanhã ou depois a gente passar a ter 200 membros nessa igreja aqui, nós vamos ter que aumentar ela. A gente vai ter que derrubar essa parede, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque só permite 72. Então a medida humana é assim, ela tem um limite.
ela permite até um certo ponto em que aquela região ali vai ser habitada, vai ter construções, ou pessoas, ou animais, ou carros. E é interessante a gente ver isso com o que vai seguir do estudo, o que são os planos de Deus, o que são os planos do homem, o que é determinado pelo homem, o que é determinado por Deus, né? A medição representa também proteção, pois onde um terreno é medido é também cercado e murado. Quem fica dentro da medição tem proteção. Aqui o terreno foi determinado, esse terreno. Ele é murado, ele é cercado para proteção. Então, os judeus queriam isso. Que determinasse qual era o tamanho de Jerusalém, que ele fosse medido, que ele fosse murado e protegido. Mas tinha um problema. Aqueles limites físicos, eles iam portar um certo número de pessoas. Mas Deus não pensava assim, né? Um exemplo de templo que foi medido, né? Que pediu para ser medido. Vamos lá em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse 11. Versículos 1 e 2. João, nas suas visões de Apocalipse, nas visões de fim dos tempos, ele viu o quê? E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então para João foi dado uma cana de medir. Mede o templo, né? O átrio que está fora do templo, o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Estava falando do quê? Desse templo que foi derrubado, que nessa época está derrubado. E na época de João, quando ele escreveu o Apocalipse, também estava derrubado outra vez. Então ele fala que esse templo novamente vai ser construído. E dá a João uma vara e manda ele medir. E é interessante que fala: mede o templo, o altar e os que nele adoram. Mas o átrio de fora você não mede, porque será dado aos gentios. Então quer dizer que o templo tinha uma medida, o altar tinha uma medida, os que adoravam ali dentro tinham uma medida, tem uma capacidade. Mas para fora não foi medido. Então qual é essa capacidade? Quantas pessoas que vão ficar do lado de fora, que na verdade são os gentios, os convertidos a Cristo, os servos de Deus? É uma quantidade ilimitada, né? E ainda em Apocalipse, se a gente chegar no capítulo 14, um pouquinho mais para frente aí, capítulo 14, a gente vai ver o que no versículo 1? E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Quem são esses 144.000? Nos tempos em que Jesus voltar na vinda de Cristo, ele volta e os 144.000 judeus fiéis estarão com ele. Então esse templo vai abrigar quem lá dentro? Os 144.000. Quer dizer que para o povo de Deus, que desde o princípio foi o povo que Deus fez aliança, os judeus, para eles está limitado. Para eles têm um certo tamanho em que eles estarão ali. E para nós, que não somos da linhagem sanguínea de Abraão, de Isaac, de Jacó, para nós é uma multidão incontável. É um terreno que não tem medida. São milhares, milhões de pessoas. E nós estaremos lá. Olha que maravilha. Então, muitas vezes na vida, nós temos os planos que é do homem. E nós fazemos os nossos cálculos, nós fazemos as nossas medidas.
E a gente sonha com o resultado. O que eu quero alcançar? Uma promoção no meu trabalho, eu quero alcançar uma reforma na minha casa. E para tudo isso nós calculamos o nosso dinheiro, o nosso espaço, o nosso tempo, e a gente planeja uma coisa. Só que os planos do homem sempre são limitados. Ele sempre tem uma capacidade que ele vai conseguir chegar. E os planos de Deus são infinitos. O povo de Israel, eles queriam a salvação só para eles. Eles queriam a cidade santa, a terra santa, só para eles. Que todos ficassem de fora. E o que eles ganharam? Eles serão lá, na volta de Cristo, só 144 mil. E nós, os crentes, os gentios, que antes não era povo de Deus, que antes estava entregue à perdição, nós seremos uma multidão incontável. Então o plano de Deus é o que a gente deve almejar. Nós devemos sim planejar a nossa vida. Devemos sim planejar o que a gente quer fazer, uma reforma, trocar de carro, né, ou trocar de emprego. A gente deve planejar. Mas se nós colocarmos tudo na mão de Deus e deixar para o plano dele, nós vamos ver que o plano dele é muito superior. É muito melhor, muito maior, muito mais alto do que aquilo que podíamos imaginar, do que aquilo que nós podíamos alcançar. Então vamos voltar em Zacarias no capítulo 2 e vamos fazer a segunda leitura. Versículos 3 até o 5. Vamos lá. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe: corre, fala a esse jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Então aquele homem, é interessante a gente se atentar para esse detalhe. Aquele homem, ele era um homem, né? A medida dele era humana, era o cordel. E o que o anjo que falava com ele era quem? Que nós vimos no estudo anterior. Era Cristo, era o próprio. Então ele dá uma ordem ao anjo, vai lá e fala para ele. Não precisa medir. Por quê? Porque Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. E o muro, quem que vai cercar? Quem que vai proteger? Já que Jerusalém vai ultrapassar as suas fronteiras, os seus limites de município. Quem vai proteger? Versículo 5. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Ele mesmo habitará no meio. Então ele está dizendo, Jerusalém não precisa de muros. Claro que naquele tempo, no cumprimento imediato dessa profecia, é claro que eles repararam os muros de Jerusalém. É claro que Jerusalém teve respeitado ali o seu território, não passou daquilo. Mas essa promessa não foi cumprida ainda. Uma Jerusalém sem fronteiras, uma Jerusalém com uma população incontável, e muito mais ainda, como diz aqui no versículo 5, e para a glória estarei eu mesmo presente no meio dela. Mas essa é uma promessa para o futuro. E a gente pode imaginar aqui Zacarias pregando isso para o povo. O que o povo queria ali naquela hora? Eles queriam a cidade reconstruída, suas casas, o templo. Os muros levantados para ficar protegidos dos inimigos. É isso que eles desejavam. Com isso eles estariam muito felizes. Mas olha, a promessa de Deus vai muito mais além, vai muito mais alto, muito mais longe do que qualquer desejo humano podia alcançar. Então, muitas vezes a gente se frustra,
porque sonhamos com uma coisa pequena, e às vezes Deus não te dá essa coisinha pequena, porque Ele tem uma imensidão para você lá na frente. Às vezes você pede um terreno na vila, e Deus está te preparando uma fazenda, né? Às vezes você pretende uma fazenda, Ele está querendo te dar um estado inteiro. Então, o nosso foco sempre tem que ser na vontade de Deus e o que Ele tem lá na frente. Porque tudo o que Deus deseja para nós é bom. Tudo que Deus quer para os seus filhos é o melhor. E Deus é o nosso Pai, vamos dizer, o multimilionário. O nosso Pai que Ele tem poder de dar qualquer coisa para nós. E às vezes nós nos desesperamos por coisas pequenas. Os judeus estavam preocupados com o muro. Eles achavam que aquele muro daria proteção para eles. Mas eles esqueceram que aquele muro anteriormente foi derrubado. Eles queriam um templo porque eles achavam que, tendo o templo, as nações vizinhas saberiam que ali existia um Deus. E Deus permitiu que o templo fosse derrubado. Então, nós devemos projetar os nossos olhos para frente, para longe. Nós devemos confiar na providência de Deus, naquilo que Deus tem reservado para nós, confiar, ter fé e aguardar, que Ele sempre tem o melhor. Muito bem. Os planos de Deus e os planos dos homens, né? É o que está levando a refletir aqui. Vamos lá em Isaías 55. Isaías capítulo 55. Só para ler uma passagem que eu acho muito interessante, que casa bem com isso que a gente está estudando. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, tudo que Deus pensa, tudo que Ele imagina, tudo que Ele planeja, é muito maior do que nós. Possamos pensar, possamos imaginar. Tudo que a gente imagina que vai acontecer lá na frente, nós não temos capacidade para isso, nós somos limitados, como o cordel. Mede uma parte limitada, mas a providência de Deus é ilimitada. Os judeus, eles reconstruíram o templo 70 anos depois dele ser derrubado, como Deus mandou. Herodes, ele ajudou a financiar a reforma do templo, o que tornou o templo mais bonito, mais moderno, grandioso. As pedras eram brancas. Tem um estudioso lá, um histórico lá, o Joséfo, acho que vocês já ouviram falar, que ele fala que as paredes do templo eram tão brancas que parecia neve, as pedras. Tudo adornado com ouro, com pedras, era a coisa mais linda. A madeira, a melhor madeira que tinha na época, era lindo. E eles achavam que aquilo ali já estava bom, que aquilo ali já era o que eles precisavam, que eles já estavam satisfeitos. Tanto que, vamos lá em Lucas capítulo 21. Lucas no capítulo 21, um dos discípulos fala assim para Jesus. Capítulo 21, versículos 5 e 6, olha aqui, ó. E dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Chegaram para Jesus: olha, que maravilha esse templo, olha que bonito, olha essas pedras, olha essas dádivas, olha essa construção, olha essa arquitetura, que lindo,
que maravilhoso, e achou que Jesus ia falar, que grandioso. Mas o que Jesus falou? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E aquelas paredes eram todas enfeitadas com ouro. Derrubaram o templo, queimaram, derreteu aquele ouro. Os romanos até as pedras levaram embora para poder retirar o ouro que estava derretido nelas, para poder tirar as pedras que estavam incrustadas. Não ficou nada. E até hoje não tem nada lá. Então é essa reflexão que eu quero que cada um leve no coração. Às vezes a gente confia nas coisas materiais que a gente tem. Às vezes a gente confia nas pessoas que a gente tem do nosso lado. Às vezes a gente confia no nosso emprego. Em muitas coisas. Coisas dessa vida. Às vezes nós temos uma segurança tão grande naquilo, que aquilo vai me proteger, que aquilo vai me manter, que aquilo ali vai me sustentar, que a minha felicidade está ali. Foi o que esses discípulos falaram para Jesus. Olha que maravilha, olha. Quem aqui em volta tem um templo tão lindo e tão maravilhoso quanto esse? E Jesus falou, isso aí vai cair, não vai ficar nada. E no ano 70, depois do nascimento de Cristo, o que aconteceu? Foi derrubado e nunca mais foi levantado. E hoje, aonde era esse templo, está uma mesquita dos muçulmanos lá. A mesquita de Omar. Está em cima. E nós sabemos pela profecia que Cristo falou que esse templo, ele será reconstruído. Ele será refeito. E vai ter que sair essa mesquita de lá. Imaginem quantas guerras nós vamos ter que enfrentar ainda para chegar nesse tempo. Mas vai acontecer. E ainda vai ter um terceiro templo, que ainda vai ser um templo de pedras, que ainda vai ser um templo planejado pelos homens, que ainda vai ser, de novo, um engano e um erro. Porque os judeus que rejeitaram a Cristo, eles esperam o cumprimento dessas profecias, que Jerusalém será grande de novo. Eles esperam que as fronteiras de Jerusalém vão ultrapassar o que é hoje, e que Deus vai habitar lá dentro, e que será um fogo ao redor, que Ele vai proteger o povo, e vai ser próspero, vai ser abundante. Eles esperam isso. Mas quando Cristo veio, eles não enxergaram que Ele era o que ia trazer tudo isso. Pelo contrário, eles o rejeitaram e escolheram pela sua crucificação. Mas quando o templo for novamente levantado, quem que vai chegar lá e todo mundo vai adorar? O anticristo, o enganador, aquele que serve o diabo, aquele que serve os propósitos malignos, aquele que serve a esse mundo, e aquele que é anti-Deus, ele vai querer adoração para ele mesmo. E o povo vai se ajoelhar a ele, o povo vai servir a ele. Por quê? Porque a mente dos homens está condicionada nas coisas desse mundo, nas coisas que a gente pode ver. Naquele dia, somente aqueles que são espirituais, eles vão entender, esse aí não é o Cristo. Mas ele está no templo em Jerusalém, os judeus estão adorando ele. Não, esse não é. Mas ele resolveu todos os problemas, não tem mais guerra lá em Jerusalém, acabou aquela guerra. Ele resolveu os problemas financeiros do mundo. Todo mundo está feliz, o mundo está em festa. Como que não é ele? Os espirituais vão saber. Não é ele. Porque ele vem trazendo coisas materiais, coisas palpáveis desse mundo. E o nosso Cristo, ele vai vir para fazer uma transformação, primeiramente em nós, os seus discípulos. Trazer o arrependimento, a transformação da nossa vida, a nossa verdadeira conversão. Depois nós vamos desfrutar de um templo que mais para frente a gente vai ver. Um templo maravilhoso que desce do céu, em que nós vamos habitar eternamente com Ele, que não será feito por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus. Muito bem, não vamos passar, hein? Hoje nós vamos respeitar. Terceira leitura, vamos voltar lá em Zacarias, no capítulo 2, vamos fazer a nossa terceira leitura.
versículos 6 até o 9. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daqueles que vos serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. E a terceira leitura é o nosso próprio Senhor, dizendo para ele, para o povo judeu daquela época, o seguinte: voltem para sua terra. Porque os judeus daquele tempo não são diferentes de hoje, eram excelentes mercadores, eles sabiam lidar com dinheiro, eram bons vendedores, até hoje é assim. E os judeus que estavam na Babilônia, que estavam nas nações vizinhas, eles já tinham o seu negócio, eles já estavam estabelecidos, eles já estavam ricos onde eles estavam. Eles falaram: o quê? Voltar para Jerusalém para quê? Para que eu vou voltar lá? Eu já estou bem estabelecido, eu já tenho o meu negócio, as minhas casas, os meus animais, as minhas fazendas, eu estou tranquilo aqui, eu não vou para lá não. Mas o que Deus fala para eles? Que voltem logo à Terra Santa. E é interessante também uma curiosidade, que aqui diz que a Terra é santa, no versículo 8. A glória, ele me enviou às nações que vos despejaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do nosso olho, né? Bom, aqui, depois eu vou achar onde é a Terra Santa aqui, eu acho que está mais para frente. Mas a questão é, o único lugar que está escrito Terra Santa na Bíblia é aqui nesse capítulo 2. Depois nós vamos achar onde está aqui, certinho. E fala que é para eles voltarem à Terra Santa. E que eles são as meninas dos olhos de Deus. O que é a menina do olho, né? Às vezes a gente está fazendo qualquer atividade, um cílio cai dentro do olho, como incomoda. Uma poeirinha. Enquanto você não tira aquilo que entrou no seu olho, você não tem paz, você não tem sossego, aquilo incomoda. Aí a hora que você vai ver é um grãozinho, uma coisa mínima que estava te incomodando tanto. Então, os judeus são para Deus a menina dos olhos dele. E ele fala para eles: sai desse mundo, volta para cá, porque eu vou castigar todas as nações, né? Deuteronômio 32, 9 e 10. Deuteronômio 32, versículos 9 e 10, diz o seguinte: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó, é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o e guardou como a menina do seu olho. Então, apesar dos judeus terem rejeitado a Cristo, aquela linguagem sanguínea ali, de Isaac, de Abraão, Isaac, Jacó, das 12 tribos, Deus ainda tem eles com a menina dos seus olhos. Mas eles rejeitaram o Salvador. Mas sempre haverá um remanescente fiel. E nós vimos quando Cristo volta, lá no Monte das Oliveiras, com os seus 144 mil. Aquela mensagem para aquele dia, naquela época de Zacarias, Deus destruiu as nações ao redor. Deus julgou uma por uma, nós vimos no nosso estudo no livro de Ezequiel. Isso aconteceu. E isso vai acontecer novamente no fim. Então, esse povo precisava sair de lá. E essa é a exortação. Volta para Sião. Volta para a sua terra, né? E trazendo para o nosso contexto, o contexto dos cristãos, infelizmente hoje a gente vive no mundo. Nós vamos trabalhar no mundo, nós vamos falar com as pessoas do mundo, nós vamos conviver com as pessoas mundanas, mas nós temos que saber que nós temos um lugar. E o nosso lugar não é lá no mundo. O nosso lugar é servindo a Deus.
Por isso que nós não devemos folgar com as coisas do mundo. Assim como os judeus. Mas espera aí, eu estou aqui na Babilônia, eu sou multimilionário aqui. Eu já montei a minha fazenda, eu estou bem estabelecido. Eu não vou sair daqui. Mas quando Babilônia foi destruída, ele foi destruído junto. Ele não quis abandonar a riqueza, o prazer que ele tinha lá. Assim também a nossa vida deve ser pensada e conduzida dessa forma. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não pode estar vivo em nós. E nós temos que ter a ciência de que o mundo será julgado com rigor, assim como Deus julgou as nações. Ele vai julgar esse mundo, vai chegar o tempo. Toda essa criminalidade, toda essa orgia que nós estamos vendo hoje, essa criminalidade, essa liberdade sexual desenfreada, todas essas coisas que nós estamos vendo horríveis nesse mundo, abuso de crianças, quantos males. Se você for assistir o jornal, olha, acabou seu dia, só tem crime, só tem maldade, o mal prospera, o mal prolifera cada vez mais. Mas Deus vai julgar esse mundo. Ele vai acabar com tudo isso. E nós, como servos de Deus, temos que estar longe disso. Temos que observar o que o mundo faz e fazer diferente. Observar a estrada que eles estão andando e andar ao contrário. Para que um dia, quando o julgamento cair sobre esse mundo, nós não estejamos lá no meio deles. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Muito bem. Eu acho que já na terceira leitura a gente já viu bem. Então nós vamos para a quarta e última leitura e vamos encerrar o estudo, se Deus quiser, dentro do horário. Quarta leitura, versículos 10 até o 13. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, está aqui, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então, o Senhor habitará em Sião. O Senhor habitará fisicamente, pessoalmente, Ele mesmo em Jerusalém. Isso é uma profecia que vai acontecer. Não é como nos dias de hoje, que a Bíblia fala, onde tiver um ou mais reunidos em meu nome, eu estarei com vocês. Nós estamos aqui essa noite reunidos em nome de Deus. Ele está aqui. Ele está com nós. Ele está guiando esse culto. O Espírito dele está aqui trabalhando. Mas nós teremos ele em presença, fisicamente, que os olhos humanos poderão vê-lo, poderão contemplá-lo. Olha que maravilha. Parece que é uma coisa impossível para nós, seres humanos. Mas é uma promessa de Deus e vai se cumprir. O capítulo 2 ele encerra com uma linda promessa. O Senhor habitará no meio de Sião. E estende a promessa não somente aos judeus, mas também a muitas nações que se ajuntarão ao Senhor, que somos nós. Os judeus vão ter o Salvador dele, claro, os judeus verdadeiros, os espirituais, os que aceitaram o Evangelho. Esses terão, lá na terra deles, que foi dada a eles, Deus vivendo lá. Mas todos nós que não somos dessa linhagem, mas que aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, que abrimos os nossos corações, que aceitamos o Evangelho, que nos arrependemos dos nossos pecados, nós também estaremos lá. E a nossa parte não será contada como a dos judeus. A nossa parte será uma multidão incontável. Então, judeus aguardam a Jerusalém terrena, reconstruída e seu templo. Como já disse anteriormente,
serão enganados. Nós, os crentes, aguardamos o cumprimento definitivo de todas as profecias, quando finalmente o Senhor habitará eternamente entre nós. Então, nesses 3 minutos que nós temos finais para encerrar, nós vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, para nós sabermos o que Deus prometeu e como será maravilhoso esse dia, em que Ele estará conosco. Aqui, no capítulo 21, o contexto é: a grande tribulação já passou, o anticristo já foi derrotado, Cristo já reinou 1000 anos na terra, Ele já mostrou a sua justiça para homens descrentes e para os crentes transformados. Ele já julgou os pecadores, já lançou eles no lago de fogo, junto com o diabo, junto com a morte. Todos os inimigos já foram vencidos. Aqui, esse novo céu e nova terra é só para os convertidos, é só para os judeus que aceitaram o plano de Deus, é só para os verdadeiros crentes. Versículos 1 até o 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, que no nosso coração, que no nosso sentimento, nas nossas atitudes, no nosso desejo, seja essa nova Jerusalém. A que está lá, ainda tem muita guerra para passar, ainda tem muito sangue a ser derramado ali, ainda tem muita enganação para ser feita, mas que nós levemos uma vida sabendo que a nossa morada é lá em Jerusalém, que o nosso descanso é lá. Assim como aquele milionário que compra uma casa na praia e fala: depois que eu aposentar eu vou morar lá, só para descansar. Lá é a nossa casa de praia, lá é a nossa casa de descanso. Então nós temos que ter a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes voltadas a isso. É lá, esse é o nosso destino. Esse é o nosso alvo, e um dia nós vamos alcançar. E os planos da terra que nós precisamos fazer, que faz parte da nossa sobrevivência, que nós sempre tenhamos os pés no chão. Os nossos planos são aqui da terra, são limitados, tem começo, tem meio, tem fim. Pode dar certo ou não, mas nós temos um Deus que para Ele nós somos como a menina dos olhos dele, que Ele tem o melhor guardado para nós e que Ele vai nos proteger e nos assegurar até o fim dos tempos. Irmão Aurelino, tem a palavra. Obrigado aí pela atenção.